Bem-vindo! Prosseguindo com os nossos estudos, vamos abordar vários tópicos que certamente vão somar conhecimentos ao seu saber pessoal. Curso de Metafísica Energética em 12 lições. Lição Opus 4, os 7 tipos de pessoas. Tópicos da lição 4, os 7 tipos de pessoas. Dê pausa e leia atentamente o que vamos estudar, ou veja também a versão em PDF. Vamos estudar as características das pessoas, que são pessoas instintivas, emocionais e intelectuais. Antes de tudo, é preciso que perguntemos a nós mesmos, por que somos como somos? Nessa lição, tentaremos entender essas características, mas recomendo que você dê pausa e leia atentamente todas as telas para que possa compreender de forma mais profunda. O que estamos buscando é uma mudança, uma transformação radical dentro de nós mesmos. Isso é fundamental para vivermos melhor e avançarmos espiritualmente. É claro que sempre há tendência à reação, a atacar de uma forma ou de outra aqueles que nos ferem. Por que isso ocorre? Preste atenção a si mesmo. Ao citar as palavras de integração do ser, produto dos esforços centrais sobre si mesmo, devemos refletir um pouco. Devemos voltar a atenção para dentro de nós, para criar uma integração em nosso ser, nas várias partes do ser. Recomendo que você dê pausa e leia atentamente essas telas de autoria do Dr. Samael Aunveaut, onde ele explica detalhadamente sobre as partes do ser e exatamente como criar uma integração dessas partes do ser. É preciso que você compreenda de forma aprofundada essa visão metafísica, transcendente do que nós somos. Não somos apenas um corpo físico, mas composto de várias partes espiritualizantes e espiritualizadas superiores que não estamos conscientes. Dessa forma, recomendo que você dê pause e leia atentamente todas as telas. Reflita em cada parágrafo para poder extrair o conhecimento mais transcendente, mais filosófico. Reflita sobre tudo isso para que possa compreender cada vez mais a si mesmo, como dissemos no início dessa lição. É preciso que compreendamos mais a nós mesmos, num ponto de vista transcendente, elevado, e não somente nas partes mais inferiores, somente com ideias, ou emoções, ou ações que fazemos. É preciso ir além, é preciso compreender que somos seres com conteúdos transcendentes. Precisamos tomar consciência das características transcendentais que existem dentro de cada um de nós. Compreendermos as nossas fraquezas, as nossas debilidades e procurarmos superá-las. E à medida que vamos superando nossas debilidades, nós vamos compreendendo mais a verdadeira razão de ser e de existir. Existem 7 níveis de pessoa: o nível instintivo, o nível emocional, o nível intelectual. Além desse, existe o equilibrado, existe o que tem o corpo astral solar, existe o que tem um corpo mental solar e aquele que fabricou ou criou um corpo causal, onde tem a consciência plena. Para isso, dê pause e leia atentamente todas as telas, para compreender, para discernir sobre esses níveis. Leia atentamente essas perguntas e respostas dadas pelo Dr. Samael. Ele explica que a recordação de si mesmo é fundamental para que consigamos uma transcendência. Tratar de relaxar não somente os músculos e nervos do corpo, como também a mente. Saber compreender como as nossas emoções funcionam dentro de nós. Assim, pouco a pouco, o ser lentamente vai provocando a união de todos os centros da máquina orgânica dentro de nós, vai criando um equilíbrio.
Cada um de nós leva, pois, 12 potestades em seu próprio interior. Todas essas partes autônomas e autoconscientes do ser devem ser integradas e conscientizadas. É óbvio que essa recordação de si mesmo implica em um trabalho. A personalidade relaxa para ficar em estado passivo e assim há uma atenção direcionada, de modo que a mente possa não ficar em conflito durante alguns instantes. Ao menos deve haver um relaxamento mental, interior, profundo, pois quando se fala de relaxamento, temos que entender integralmente por que vamos relaxar os músculos. Não apenas os músculos, mas também emoções e a mente. Os tipos, vamos estudar agora os tipos que se baseiam nos centros da máquina orgânica, que vamos ver em detalhes. Também isso foi abordado no nosso curso Saber é Poder, que você deverá ver. Existem duas razões, a razão objetiva e a razão subjetiva. Esses têm como fundamento a razão subjetiva, os dados sensoriais, os dados trazidos pelos sentidos. E a razão objetiva está intimamente relacionada com os dados que a consciência traz. A razão objetiva tem como fundamento a própria consciência. Dê pausa e leia atentamente todas as telas. Aqueles que não possuem a razão objetiva são exclusivamente máquinas automáticas encarregadas de assimilar e transformar as energias do planeta. É preciso ir além. O racionalismo subjetivo está em moda e predomina por esses tempos. Formam o que é chamado no esoterismo de personalidades kalkianas, ou personalidades da era de Kali Yuga. O homem do racionalismo subjetivo pretende inventar soros para prolongar a vida, mas jamais entende o processo mais aprofundado. Quando analisamos todos esses aspectos da mente, por simples dedução lógica, temos que aceitar os diversos níveis de ser. O ser humano possui diversos níveis de ser manifestados. Assim, podemos ver que as pessoas não são exatamente iguais, mas sim têm diferentes níveis. Os centros psicoenergéticos são 5 centros: o intelectual, o motor, o instintivo, o centro emocional e o sexual. Esses centros funcionam no ser humano. São como se fossem cilindros, como um motor que tem cilindros para funcionar, um motor de automóvel, por exemplo. O número 1 é o tipo instintivo, os tipos de pessoas. O centro de gravidade de sua vida é exatamente o centro motor, principalmente, instintivo motor, mas sobretudo o centro motor. O tipo 2, que é o tipo emotivo, o seu centro de gravidade é o centro emocional. E o tipo 3 é o intelectual, que predomina os aspectos das ideias, das conjecturas, do centro intelectual. Esses são os 3 tipos inferiores: o instintivo, emocional e intelectual. Existem 4 tipos superiores, que vamos procurar analisar nas próximas telas. O tipo emocional é o gosto ou não gosto. O tipo intelectual está ligado a ideias, e tipo instintivo mais a movimentos e o próprio instinto por si mesmo. E o quarto, o homem número 4, ou a pessoa de tipo 4 é o tipo equilibrado, onde equilibrou os centros da máquina orgânica, esses 5 centros que você vê nessa tela. O centro motor ou do movimento educa-se por meio de hábitos harmoniosos, emocional, com domínio das emoções, intelectual, através de estudos inteligentes e adequados. É preciso, então, ter essa atenção, equilibrar esses centros, saber como administrar adequadamente o nosso interior para que possamos crescer. Devemos passar de um nível a outro à medida que vamos avançando no nosso trabalho interior, no crescimento da nossa consciência. O tipo 5, ou o homem número 5, é o tipo unitário. Ele ultrapassou as etapas da harmonia dos 5 centros da máquina humana e atingiu um estado de individualidade, de percepção de si mesmo. Construiu
um chamado corpo astral autêntico. Criou dentro de si um corpo astral autêntico por meio da transmutação das energias criadoras. Trabalhou com aquilo que é chamado em esoterismo do hidrogênio Si-12 e passou para outros níveis, conforme você vê nessa tela. E o tipo 6 é o tipo objetivo. Esse tipo objetivo, ou 6, são aqueles que possuem um corpo mental individual, já tem um pensamento independente, já desenvolveu qualidades superiores na sua própria mente, possui uma mente individual. E o tipo 7 é o tipo solar, que já criou um corpo chamado causal, ou da vontade consciente. Transformou-se num autêntico indivíduo, realmente. O homem sétimo é um indivíduo, é um homem causal, é um ser causal, homem ou mulher, um ser causal, um verdadeiro, um real, autêntico. E cada um deles tem um tipo de religião. O instintivo é composto por cerimônias fortes, de impacto na psique, ritos estrondosos. O emocional é expressão de pieguismo, fanatismo. O intelectual é por teorias religiosas, estudo de livros sagrados. O equilibrado busca trabalhar com todos eles. E o homem unitário está isento de setorismo. E o objetivo vai muito mais além do que o anterior, e o solar integra todos os conhecimentos. Reveja esses pontos fundamentais do nosso curso Saber é Poder. Opus Praxis 4. Leia atentamente a tela, dê pausa se necessário, para você compreender as práticas que estamos ensinando. Estamos falando fundamentalmente sobre atenção. A atenção pode ser interna ou externa. A atenção interna é direcionada para dentro de nós mesmos. Dê pausa e leia atentamente a tela. Veja essa prática. Leia atentamente a prática e procure fazê-la para desenvolver a sua atenção, a sua concentração. Veja como fazer. Siga os itens passo a passo. E assim poderá aproveitar a parte prática de nosso curso. Faça as práticas. Para crescer interiormente, veja na próxima lição. Lei de entropia. Te vejo na próxima aula. Até lá!